Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda à jornada do pequeno empreendedor Calanet. Se você assistiu a primeira aula e está aqui de volta, é porque gostou do conteúdo, é porque está comprometido, está comprometida com o teu sucesso, com o teu empreendimento. Parabéns! E se você gostou da aula de ontem, então se prepara, porque hoje está melhor ainda. Estamos começando agora 20 horas e a nossa previsão é que a gente termine até às 22 horas. Como eu tinha comentado na primeira aula, essa aula é um pouquinho mais longa, agora o conteúdo vale a pena. Na aula de ontem, contei para você como é que você faz para iniciar a tua empresa, o teu negócio, o teu empreendimento. Falei da importância de desenvolver uma mentalidade empreendedora. Lembra que eu falei? Mentalidade empreendedora mais o comprometimento, o compromisso que você assume com você, com o teu sonho, com a tua empresa, é igual ao sucesso. Precisamos ter comprometimento e precisamos ter uma mentalidade empreendedora, porque assim a gente consegue enxergar mais longe, aprender com os nossos erros, aprender com os erros das outras pessoas, desenvolver planejamento estratégico e tudo que a gente precisa para chegar no sucesso do nosso empreendimento. Se você está começando hoje por essa aula, pode continuar, beleza? Tu vai compreender, o tema é bem legal. Agora sugiro fortemente que você também depois pegue e assista a primeira aula, porque ela está muito boa, muito top, assim como esse conteúdo dessa jornada inteira que eu preparei para vocês, que está incrível para ajudar você a chegar no sucesso da tua empresa, do teu empreendimento. Eu quero ver você ser bem-sucedido, eu quero ver você ser bem-sucedida, trazer para a tua família riqueza, conforto, qualidade de vida, uma situação melhor de vida. Eu quero ver você sendo dono, sendo dona do teu tempo, sendo patrão na tua vida. É para isso que existe a jornada do pequeno empreendedor Calanet. Eu sou o treinador Vez Dimitruk, estou aqui facilitando essa jornada. Estou na área de treinamento e desenvolvimento desde 2002. Agora, como eu contei na primeira aula, a minha jornada no empreendedorismo começa muito antes disso. Começa há 40 anos, quando eu tinha 10 anos de idade e fazia pipa para vender, para poder ter um dinheirinho para jogar o meu fliperama, para comprar um doce, essas coisinhas de moleque. É aí que começa a minha jornada do empreendedorismo. Dando uma lembrada no nosso calendário, nossa primeira aula de ontem foi como iniciar seu próprio negócio, sua empresa de sucesso. Hoje o tema da aula é como desenvolver a sua mentalidade empreendedora. A aula de amanhã, quarta-feira, lembrando que é sempre às 20 horas. Como se preparar para a jornada do empreendedorismo, o que você precisa colocar na tua bagagem, como é essa jornada, como é que vai ser. Na quinta-feira, aula 4, como lidar com reveses e imprevistos. E como parar de ficar apagando incêndio, todo dia apagando incêndio e não conseguir planejar o futuro, não conseguir trabalhar no desenvolvimento da empresa. Então essa aula de quinta-feira. E no domingo, nossa quinta e última aula dessa jornada, também às 20 horas, uma aula especial, bônus, surpresa. E não adianta me perguntar que eu não vou falar do conteúdo, beleza? Para você que já assistiu a aula de ontem, comenta lá na comunidade o que você aprendeu, o que você descobriu de novidade, o que você não sabia, que falou, nossa, que legal, caiu uma super ficha aqui para mim, tive um super aprendizado, um super insight a partir da aula de hoje. Vamos colocar movimento na comunidade, lembrando que essa comunidade é para a gente trocar experiência, é para a gente ir aprendendo uns com os outros, e eu vou compartilhar material muito legal, dicas, vídeos, aulas com vocês nessa comunidade para te ajudar nessa jornada. Então vamos botar ação lá na comunidade. Além disso, lembra, papel e caneta na mão. Se você não pegou ainda, vai lá, já pega papel e caneta para anotar o que é importante nessa aula. E água, deixa a água do lado. Avisa o pessoal da tua família, fala, olha, eu estou em aula, estou em treinamento, estou estudando para o meu futuro, para o sucesso.
a família também vai se beneficiar do sucesso da tua empresa. Então, dá esse toque para a galera aí, para a tua família, para você poder ficar tranquilo, tranquila, focado, focada, concentrados nessa aula que está fenomenal. Meu objetivo nessa aula é que você tenha insights, que você tenha um mind blow, uma expansão mental, uma explosão de ideias para construir o teu futuro, para chegar no sucesso que você deseja. Então, bora lá? Já pegou o teu caderno? Pegou a caneta? Pegou a água? Já avisou a galera? Então vamos lá. Vamos entrar no nosso conteúdo de hoje, que é como desenvolver uma mentalidade empreendedora. E a grande diferença da mentalidade empreendedora é que uma mente empreendedora tem visão. Ah, velho, você tá de sacanagem, porque eu conheço um monte de gente que enxerga, mas que não tem uma mentalidade empreendedora. Pois é. Acontece que enxergar é diferente de ver. Assim como, por exemplo, os sons que também existem, que estão aí o tempo todo no mundo, mas nem sempre eu estou escutando. Por isso que, por exemplo, hoje, no mercado corporativo se fala muito sobre o quê? Sobre escuta ativa, que é você colocar a tua atenção para de verdade escutar o que a outra pessoa está falando, que é diferente de simplesmente estar lá, o som entrando, eu não estou nem prestando atenção. Então a mesma coisa acontece com a visão. Algumas pessoas são chamadas de visionárias, elas veem mais longe, elas veem coisas que as outras pessoas não estão vendo ainda, elas estão olhando para o mesmo mundo, mas elas veem coisas diferentes. Então uma pessoa visionária, por exemplo, ela chega e ela olha e tem lá uma colina, e o que ela vê talvez ali uma cidade. Essa é uma pessoa visionária. Ela vê um parque, por exemplo, como o Walt Disney. O Walt Disney, na visão dele, ele via a Disney World, né, a Disneylândia, o parque dele, que hoje é um dos maiores sucessos do mundo. A Disney é uma das maiores empresas do mundo. Agora, até mesmo o Walt Disney, quando estava buscando financiamento para os seus parques, ele foi desacreditado, não botavam fé. Os investidores falaram, não, você está louco com esse negócio. E muitas outras pessoas visionárias também, ao longo da história, foram chamadas de loucas. Falaram para elas que o que ela estava fazendo, falando, vendo, não fazia sentido. Só que ao longo do tempo, essas pessoas provaram as suas visões. Está cheio de gente, homens e mulheres visionários nesse mundo. E você, quer se tornar uma pessoa visionária? Será que a pessoa nasce uma pessoa visionária? Será que é assim? É ou não é? Já vou falar, não é. A questão é o desenvolvimento da tua mentalidade empreendedora. E você pode sim desenvolver essa mentalidade, porque é uma questão de estratégia. Então, vamos entender esse negócio de visão. Lá na primeira aula, eu contei para você, por exemplo, sobre a pizzaria que eu tive. Então, o que aconteceu? Teve um fenômeno muito interessante que ocorreu naquela fase. Quando eu estava montando, então eu aluguei um imóvel para instalar a pizzaria, e o imóvel precisava de adaptação. Uma pizzaria precisava, por exemplo, ter um forno. E a proposta era que fosse uma pizzaria de forno a lenha. Então precisávamos construir o forno, porque o forno a lenha ele é construído com tijolo, né, e tudo mais. Tem lá os tijolinhos refratários, tem toda uma forma de se construir um forno. E como também precisava disso, precisava adaptar a cozinha e tal, eu contratei três pedreiros para fazerem a obra. E eu não contratei qualquer pedreiro, eu contratei pedreiros que eu julguei que eram bons, pedreiros que trabalhavam em obras grandes, em prédios assim, muito chiques, muito bonitos, prédios assim com acabamento arredondado em portas, em janelas, coisas assim. Vi o trabalho desses caras antes de contratá-los e falei, uau, esses caras fazem um trabalho incrível, eu quero assim lá na minha pizzaria. Então, contratei os caras e não foi bem isso que eu acabei recebendo como serviço. Quando chegou na hora da obra, tive várias questões acontecendo, justamente em termos de acabamento. Em uma pizzaria, o forno a lenha fica aparente, é uma coisa que a gente até usa como decoração.
Então tem que ser tudo bem bonitinho, né? É o teu negócio, tu quer que fique bonitinho, tu quer que o cliente chegue em um ambiente legal, se sinta bem. E me trouxe muitos transtornos essa obra, porque, cara, o acabamento do trabalho deles não era tão bonito assim. Algumas coisas ficavam meio mal resolvidas, meio assim nas coxas, como a gente costuma falar. Então isso me causou algum estresse, porque eu precisava ficar lá em cima e tinha coisa que precisou ser desfeita, depois refeita, teve perda de material, aconteceram essas coisas. E eu não conseguia entender. Eu pensava assim, eu lembro até de estar conversando com meu sócio na época e falando assim, cara, eu não entendo. Eu fui lá ver o trabalho desses caras, é um trabalho lindo, é um trabalho maravilhoso. Como é que chega aqui e eles não conseguem replicar a mesma qualidade? E eu não conseguia entender o porquê. Bom, isso foi em 1994, aí hoje, quase 30 anos depois, hoje eu sei qual que é a diferença, porque que aquelas pessoas não conseguiram. E não era uma questão de má vontade ou de falta de conhecimento, nada disso. A questão é que aquelas pessoas que eu contratei não eram pessoas visionárias, elas não tinham visão. Então, quando você vai, por exemplo, você tem um prédio que vai ser construído, digamos que o projeto é para um prédio de 30 andares, então você tem ali um engenheiro ou um time de engenheiros que vai fazer o quê? O projeto do prédio. Um prédio tem vários requisitos. Então o prédio precisa, claro, precisa ser levantado, a estrutura dele precisa ser feita. Mas não é só isso. Ele precisa ser planejado em termos do fluxo de pessoas. Ele precisa ter um planejamento elétrico, um planejamento hidráulico. A hidráulica de um prédio tem que dar conta de quantos apartamentos ou escritórios houverem naquele prédio. Então, por exemplo, um prédio de 30 andares, digamos que seja um prédio residencial, serão 30 famílias usando a água, serão 30 famílias ligando os seus equipamentos no prédio, serão 30 famílias que vão estar gerando resíduo na água que sai do banheiro, da cozinha, né, o esgoto e tudo mais, lixo. Então o prédio precisa ser planejado para dar conta de tudo isso, do fluxo de pessoas, por exemplo, quantos elevadores vão ter no prédio. Isso depende de como vai ser o movimento do prédio. Claro, um prédio comercial, em que as pessoas estão entrando e saindo o tempo todo, tem um fluxo muito maior de pessoas do que um prédio residencial, por exemplo. Até mesmo, não sei se você sabe, mas até mesmo o piso que você vai colocar no prédio precisa ser um piso que resista a um grande movimento de pessoas. Sério, você coloca lá um piso na tua cozinha quem usa? É você, tua família, talvez 5, 6 pessoas que tenham na tua casa. Então aquele piso vai durar talvez 20, 30 anos. Agora pensa, por exemplo, numa estação de metrô, que passam milhares e milhares de pessoas todo dia. Aquele piso no metrô tem que ser um piso mais resistente, por exemplo, do que o que você coloca na tua casa. Você já tinha parado para pensar nisso? Pois é, uma mentalidade empreendedora, uma mente empreendedora pensa nessas coisas, porque começa a prestar atenção no processo. Ah, eu quero abrir uma padaria. Então, aqui perto de casa tem uma padaria muito legal, e é uma padaria pequena. Agora eles, por exemplo, têm uma questão ali no fluxo de clientes, porque o espaço onde eles estão é muito pequeno e não tem muita flexibilidade ali para criar a dinâmica das pessoas entrarem e saírem. Então, quando você vai montar o teu negócio, digamos que seja uma padaria, você precisa se preocupar com essas coisas. As pessoas, por exemplo, entrando e saindo do teu estabelecimento. Num momento de pico, as pessoas precisam ainda poder se movimentar. Como é que elas vão para o caixa? Como é que elas vão sair? Você tem também até mesmo essa logística da movimentação das pessoas para se preocupar. Voltando aqui no prédio. Então, quando você vai construir um prédio assim, você vai ter que fazer o projeto do prédio. Então, digamos assim, tem um engenheiro, talvez seja um time de engenheiros, onde um é especializado na elétrica, por exemplo, outro na hidráulica. Só que aí você vai ter o quê? Um engenheiro que vai ser o supervisor ali, o gestor, o líder daquele projeto. Então, inicialmente é feito o quê? O desenho da planta daquele prédio, tanto da planta de fluxo, quanto da planta elétrica, da planta hidráulica. E desenha-se essa planta. Sim, é desenhado. Depois é feita uma maquete desse prédio. Para quem não sabe o que é uma maquete, digamos assim, é um prédio em miniatura.
numa relação de escala. Então, digamos assim, o prédio de 30 andares, aí ele vai ter mais ou menos o quê? 90 a 100 metros de altura. Então você vai fazer uma maquete na proporção e talvez essa maquete tenha 2 metros de altura ou 3 metros de altura. Claro, a maquete também é um custo do seu projeto. Só que essa maquete, você vai, por exemplo, fazer testes com ela. Teste, por exemplo, em relação à resistência que o prédio tem ao vento, à chuva, como é que a construção dele reage aos elementos. É um tipo de teste que se faz com a maquete. Claro que vamos fazer isso com a maquete. Vamos fazer isso antes de construir o prédio. Por quê? Se precisar de algum ajuste, o prédio ainda não foi construído. A maquete é muito mais barata do que o prédio todo. Percebe aqui a lógica da coisa? Tudo é assim. A mesma coisa acontece com carros. Então, uma montadora vai lançar um novo carro, por exemplo. Um carro novo, modelo novo. Antes de fabricar o carro, ela fabrica o quê? Fabrica versões miniaturas do carro, onde essa versão miniatura vai ser testada em túnel de vento, uma porção de coisas para se fazer ajuste no projeto, antes de pegar e fazer de verdade o carro, né, em tamanho real. Então percebe, você tem o engenheiro que vai fazer o desenho do prédio, depois é feita a maquete e só depois vamos para a construção do prédio. Vai começar a construção do prédio, beleza, então agora a gente precisa de muita gente envolvida para construir o prédio. Precisa de pedreiro, precisa de eletricista, precisa do pessoal que vai instalar a hidráulica, precisa de uma porção de gente de vários conhecimentos diferentes. O engenheiro que desenhou o prédio, talvez ele não saiba como fazer uma massa de cimento, talvez ele não saiba como, por exemplo, colocar uma janela, mas aí vai ter uma outra pessoa especializada naquilo. O engenheiro não precisa saber fisicamente como é que se mistura uma massa de cimento. Ah, mas ele tem que conhecer determinadas qualidades dos cimentos para escolher aquele que vai ser mais adequado para o prédio que ele está desenhando. Percebeu? Agora, como a gente tem ali uma mente, uma pessoa que tem a visão do todo, então vamos começar o processo de delegar as tarefas. Então vai ter uma equipe que vai cuidar, por exemplo, da instalação das janelas. Outra equipe vai instalar as tomadas, instalar os cabos, a elétrica de uma forma geral. Outra vai fazer o acabamento nas paredes. E assim divide-se as tarefas e cria-se um cronograma de trabalho para que aquele prédio seja finalizado. A pessoa que está, de repente, passando os fios pela parede, ela não precisa talvez saber sobre a questão hidráulica, ela não precisa saber quantos quilos a sacada precisa aguentar, por exemplo. Agora a pessoa que vai fazer a sacada precisa saber disso, mas talvez não precise saber sobre a elétrica. Então começa-se a dividir de acordo com competências e com necessidades. Agora você percebe como é que aquela pessoa que está com a visão completa vai poder acompanhar todo mundo. Talvez tenham 500 pessoas trabalhando no prédio, então não vai dar. Dessa forma ela precisa criar times de trabalho. Então cada time de trabalho começa a ter um líder ali, um gestor, um capataz, por exemplo. Então o pedreiro, quando ele chega para trabalhar naquele dia, o que ele recebe de informação? Ele recebe do seu capataz o quê? A informação sobre o que ele precisa fazer naquele dia. Ó, hoje você vai levantar essa parede aqui, assim, assim, assim. Você vai botar talvez 2, 3 paredes dessa hoje. Ele só tem essa parte da visão, que é o que ele precisa fazer. Então ele faz o trabalho dele naquele dia. No outro dia ele vem trabalhar e recebe mais um pouco de informação. Agora o capataz, talvez ele já tenha a informação do cronograma de trabalho do mês inteiro. Ele já tem mais informação. E conforme a gente vai subindo nessa hierarquia de liderança, aquele gestor, aquele líder que está numa posição mais alta aqui, ele vai ter mais visão, até chegar lá em cima, no engenheiro, por exemplo, que tem a visão do prédio como um todo. Só que ele perde de vista, assim, o detalhe. E assim aquele prédio consegue ser construído. O que isso tem a ver com a história da minha pizzaria? Tem tudo a ver. Porque eu fui lá e contratei aqueles homens que vieram fazer o trabalho de muita boa vontade, trazendo o conhecimento deles, a mão de obra deles. Só que eu esperava que eles tivessem visão, mas não eram pessoas visionárias. Então, eis aqui a diferença. Eu chego de repente para trabalhar e o capataz fala, olha,
Vés, constrói essa parede aqui, levanta essa parede. E meu trabalho é esse. Beleza, já é me dada toda a coordenada para eu realizar aquilo. Eu não tenho a visão do processo como um todo. Então eu contratei pessoas missionárias, vamos dizer assim, esperando que fossem visionárias. Agora eu já vou explicar por que eu estou falando assim, missionárias. E daí eu me frustrei, mas a culpa não era deles. A culpa, se é que alguém tem culpa, eu acho que ninguém tem culpa aqui. A questão, na verdade, é que eu também não tinha essa visão. Então hoje eu entendo. Agora, se eu tivesse chegado, contratado uma empresa com um processo de engenharia que fosse me desenhar todo o layout da minha pizzaria, teria sido muito mais fácil. Também teria custado mais, um recurso que eu não tinha na época e que também eu não fazia ideia de que eu precisava. Então, esse custar mais caro ou mais barato é muito relativo. Porque se eu contrato uma empresa para vir resolver a minha questão, mesmo que num primeiro momento o custo seja maior, como a coisa é mais acertada porque aquela empresa já tem experiência, então a longo prazo talvez esse custo seja menor. Isso é ser uma pessoa visionária. Quando eu sou uma pessoa visionária, eu começo a pensar no tempo. Ou melhor, eu olho para o tempo de uma forma diferente. Então, é aqui que entra a visão. Aquele engenheiro, ele olha para um terreno vazio e ele vê dentro da mente dele um prédio inteiro construído. O processo da pessoa visionária agora é conseguir tirar essa visão de dentro da cabeça dela e transformá-la em realidade objetiva. Então, quando eu tenho uma visão, a minha missão é realizar aquela visão. Ficou fácil? Não ficou fácil? Talvez. Talvez você já esteja começando a entender a ideia. E fica tranquilo. Por quê? Porque visão e missão são duas palavras que o empreendedor precisa entender. E vou falar a real para ti. As pessoas, eu conheço pessoas que fizeram MBA em Harvard e não conseguem construir visão e missão para uma empresa, não entenderam a ideia. E é meio que o mais comum aí, a maioria das pessoas sai às vezes de um MBA, de uma faculdade de administração, sem saber construir uma visão e missão de empresas. É uma coisa impressionante. Mas assim mesmo, eu também quando fiz a minha faculdade, saí da faculdade, terminei e não sabia fazer, foi depois, com o tempo que eu aprendi. Bom, vamos lá. Deixa eu procurar explicar de uma forma diferente. Vamos falar de festa, ok? Vamos falar de festa. Vamos supor o seguinte, você está responsável agora por produzir uma festa, ok? Eu vou te dar essa missão aqui, ó. Tua missão, produzir uma festa, ok? Vamos supor, você tem agora a missão de produzir essa festa. Ok, como é que você faz? Como é que você faz para produzir uma festa? Pensa nisso. Enquanto você pensa, pega aí o caderninho. Eu quero que você escreva uma frase bem grande assim, ó. Começo da página assim, ó. Eu vou desenvolver a minha mentalidade empreendedora. Eu serei uma pessoa visionária. Escreve bem grande assim, ó. Eu serei uma pessoa visionária, ok? Como é que você faz a festa? Como é que você produz a festa? Bom, aqui cada um vai pensar de um jeito. Talvez você esteja pensando, eu vou alugar um lugar, eu vou contratar um DJ, eu vou tocar tal música na festa, eu vou servir tal docinho. É assim que a maioria das pessoas pensa quando vai fazer qualquer coisa. Pensa na ação. E tudo bem, a gente vai ter que ter ação, vamos ter que chegar lá. Mas a questão é, começa a pensar pela ação. E começar a pensar pela ação, você percebe? Como assim? Pensar pela ação? Ação é uma coisa, pensar é outra coisa. Pensar está dentro da mente, ação já é o que eu estou executando no mundo. Ação já tem realidade objetiva. Então, agir pelo pensar, pensar pelo agir é uma coisa meio estranha. Eu preciso colocar as coisas na ordem correta. A ordem é muito importante. E a maioria das pessoas, quando se propõe a empreender alguma coisa, começa justamente pela missão. Missão é ação.
ok? Por exemplo, poxa, não tenho comida em casa hoje, preciso almoçar. Qual é a minha missão então? Providenciar alimento para mim. Beleza. Ah, eu vou dar um treinamento, já tem o pessoal que me contratou, vai ser esse final de semana, missão então, fazer esse treinamento acontecer. Mesma coisa. Ah, você montou um restaurante, qual é a tua missão então? Atender aos seus clientes. E percebe, tem muitas coisas envolvidas nessa missão. Agora, como é que você faz? Você começa pela ação, começa a pensar no DJ que você vai usar para festa, onde que vai ser a tua festa, por aí. Se você começa dessa forma, então você ainda não tem uma mentalidade empreendedora, você ainda não está pensando na visão, ok? E aqui começa a acontecer o quê? Aumentar a tua margem de erro. Lembra o que a gente quer fazer no nosso caminho? A gente quer diminuir o risco, ou seja, reduzir a margem de erro e aumentar a nossa chance de sucesso. Lembrando que empreender é risco, mesmo na festa. Já pensou? Tu organiza uma festa ao ar livre e aí chove nesse dia, como é que fica? Percebeu? Pode comprometer a tua festa. Então você percebe, até na questão da escolha, vai ser ao ar livre, vai ser fechado, depende de onde eu estou, depende do clima, né? Por exemplo, em São Paulo, dependendo da época, fica complicado tu fazer ao ar livre, porque qualquer dia pode ter uma pancada de chuva. Há outras épocas em que é seco, então talvez eu possa planejar uma festa ao ar livre e corro o risco de me dar bem, percebe? O que eu quero? Lembrando, reduzir o meu risco, aumentar a minha chance de sucesso. Então, se você começa a planejar a tua festa escolhendo o DJ, escolhendo o lugar, está faltando aqui visão. Eu vou te dar uma sugestão mais eficaz. Lembrando aqui que não é uma questão de certo ou errado. É muito importante entender isso. Você precisa tirar da tua mente esse negócio de certo ou errado. Claro que existe ética, existem leis que eu preciso atender. Agora, dentro da ética ali do meu trabalho, da minha empresa, da minha profissão, dentro da legislação que eu preciso me adequar, aí não é mais uma questão de certo ou errado, é uma questão de quê? De planejamento estratégico, do que me traz resultado e o que não me traz resultado. E tudo aquilo que eu fizer me dá algum resultado. Não existe fracasso no mundo do empreendedorismo. O fracasso é quando você desiste. Desistir é fracasso. Agora, tudo que você faz traz algum resultado. Talvez o resultado não fosse o que você estava buscando, mas aí é que entra a questão de você adaptar as suas estratégias. E quando eu me pergunto como fazer, eu estou falando de estratégia, porque todo como, a receita do bolo, a receita de arroz, um mapa para chegar em determinado local, tudo isso se refere a como, as estratégias que a gente vai usar. Então, no caso da festa, tá? Não é uma questão de certo ou errado você começar a pensar pelo DJ, pelo local, pela comida. Só que talvez, em termos estratégicos, pode ser que sua ideia fique limitada pela falta de visão. Por quê? Porque você começa aqui pela missão. Então, vamos lá, vem comigo. Qual que é o propósito da festa? Vamos começar por aí. Qual que é o propósito dessa festa? É uma festa de casamento? É uma festa de formatura? É uma festa de aniversário? É uma festa de 15 anos para tua filha, para tua sobrinha? Você vai convidar 200 pessoas, por exemplo? Qual o propósito da festa? É uma festa de empresa para comemorar o final de ano? É uma festinha que tu vai fazer na sexta-feira para amigos mais chegados? Percebe aqui? Não adianta você já sair pensando no DJ. Primeiro, tu tem que pensar qual é o propósito da festa. Então, não. O propósito dessa festa é comemorar o sucesso da minha empresa nesse ano. É uma festa que vai ser para os meus colaboradores. Beleza, já temos aqui um propósito. Não é uma festa de casamento para 200 convidados. Então, aqui é um propósito diferente. Não é à toa que essa palavra é tão importante para o empreendedor. A tua empresa deve ter um propósito, assim como a festa que tu vai montar. Qual é o propósito? Eu preciso saber, porque isso vai caracterizar o restante da minha festa. O local em que eu vou escolher, quantas pessoas serão convidadas, por exemplo, começa a partir daí. E não é só isso não. Quem
vai estar presente na festa? Quem eu vou convidar para a festa? Qual que é o público dessa festa? Talvez a minha festa, por exemplo, sendo uma festa para minha filha comemorar 15 anos, então a maior parte do público serão amigos e amigas dela, ou seja, serão pessoas que estão aí na faixa etária, ou seja, uma festa feita para adolescentes. Já pensou? Eu vou chegar então nessa festa agora e começo a tocar música da década de 1950. Aí não vai dar certo. Ah, mas eu adoro anos 80, vou tocar nos 80. Mas as pessoas que estão na festa não curtiram os anos 80, elas nem estavam vivas nessa época. Então, peraí, quem é que vai estar presente? Ah não, por outro lado, na minha festa vai estar pessoas que têm mais ou menos a minha idade, que eu vou dar uma festa para os meus amigos, comemorar meus 50 anos de idade, beleza? Uma mega festa. A galera vai estar mais ou menos na minha faixa etária. Então, por exemplo, que música vai ser tocada na festa vai depender de quem está na festa. Então, qual é o propósito da festa? Quem vai estar presente? Quais valores estarão presentes na festa? Quais são os valores que são importantes nessa festa? E aqui entra essa palavra muito importante. A mentalidade empreendedora precisa se preocupar com isso, que são os valores. Eu não estou falando de financeiro. Não é esse valor. Eu estou falando valores. Valores que são ideias, que são conceitos abstratos que a gente usa para regrar o nosso comportamento. Os valores permitem que a gente tenha ética, os valores permitem que a gente tenha trocas, os valores também permitem que nós nos motivemos e também permite a nós que nós nos sintamos assim plenos. É verdade. Porque o valor é a coisa mais importante para o ser humano. E eu não estou falando de dinheiro. Por isso que se você pensa na tua empresa para proporcionar apenas o retorno financeiro, a tua mente está limitada. Porque a identidade da tua empresa precisa ser organizada a partir de valores. Então, assim como a festa vai ser organizada a partir de valores. Que valores são esses aqui, Vess, se você não está falando de dinheiro? Eu estou falando de ideias, de conceitos que regulam os nossos comportamentos. Por exemplo, diversão, conhecimento, honestidade, gentileza. Esses são valores, essas palavras são valores. Tem centenas e centenas e centenas de valores diferentes. Quando você vai comprar um carro para você, você não está comprando carro, você está comprando valor. Quando você vai comprar uma TV, você não quer a TV, você quer o valor que ela traz para você. Por exemplo, eu quero uma TV para eu poder me divertir, para eu poder ter aprendizado. Então olha aqui, diversão, aprendizado. Ah, eu quero uma TV mega overpower para causar inveja em todas as pessoas que vierem na minha casa. Olha aqui o valor status aparecendo. Ah, eu quero uma televisão para que a minha família possa se reunir e estar junto. Então olha aqui os valores família, o valor comunidade, união aparecendo. Então você precisa saber quais são os valores envolvidos na festa. Por exemplo, se eu vou dar uma festa e essa festa é destinada a adolescentes, a determinados valores em ação. Se eu vou dar uma festa para pessoas da terceira idade, eu tenho valores diferentes. Então talvez eu precise me preocupar, por exemplo, com o horário. Ah, uma festa para pessoas de terceira idade, talvez ela tenha que terminar cedo, tem que terminar aí até umas 10, 11 horas da noite, por exemplo. Ah, festa para adolescente não, pode ir até 2, 3 horas da manhã. São valores diferentes. Valores como segurança, por exemplo, acessibilidade, beleza. Eu quero que a minha festa seja bonita. Então, quais são os valores presentes nessa festa? Percebeu aqui? Vou dar a festa. E entre os meus convidados, eu tenho pessoas que são cadeirantes. Olha aqui, ó, voltando para quem vai estar presente. Então, se eu tenho convidados que são cadeirantes, é importante que eu faça a festa em um local que tenha a questão da acessibilidade na entrada, no banheiro e tudo mais. Percebeu? Então, só depois de eu ter respondido isso, qual é o propósito da festa, quem vai estar presente, quais os valores importantes dessa festa, só depois disso é que eu chego no como será a festa. Então, beleza. Eu já sei qual é o propósito, eu já sei quem estará lá,
quantas pessoas estarão lá. Por exemplo, se a minha festa é para 20 pessoas, eu preciso de um espaço. Se a minha festa é para 200 pessoas, eu preciso de outro espaço. Então já tenho o propósito da festa, sei quem é que vai estar lá, sei quais são os valores envolvidos que eu quero ter presentes nessa festa. Então aí sim, agora eu posso me preocupar com o como. Isso é o que constrói o quê? A visão da minha festa. Então, como é que eu começo a construir essa visão? Eu, pessoalmente, vou pegar a última cena da festa. Por exemplo, momento que a festa está acabando, o povo está indo embora. E eu vou imaginar o que essas pessoas estão falando da festa. Nossa, foi uma festa maravilhosa. Elas vão estar elogiando, por exemplo, a rapidez do atendimento, como elas foram servidas rapidamente. Então olha aqui o valor rapidez em ação. Elas vão falar como estava tudo muito bonito. Olha aqui o valor beleza em ação. Ela vai falar como elas foram recebidas com carinho, com gentileza, com educação. Olha aqui, carinho, gentileza, educação, valores presentes. Elas vão falar da qualidade do atendimento, do som, qualidade aqui como valor. Percebeu? Assim, eu construo a identidade desta festa. Fez sentido? Isso é pensar de uma forma visionária. A pessoa visionária, ela pensa no todo. Por isso que eu falei, pego a última cena da festa, as pessoas indo embora. Correu tudo bem, deu tudo certo. É a partir dessa cena final que eu começo a mapear os valores para construir o quê? A visão da minha festa. A partir daí, aí sim, aí eu vou para missão. Ou seja, o que é missão? Eu já tenho a visão da festa construída. Agora a minha missão é realizar aquela visão. Minha missão é fazer a festa acontecer. E é assim que funciona uma mente empreendedora. Ela vai pensar inicialmente na visão. Essa é a diferença da mentalidade empreendedora para a mentalidade não empreendedora. Voltando lá no começo do exemplo que eu dei, eu, por exemplo, fui certa vez na casa de um amigo meu, tem um amigo meu que é pedreiro, ele me convidou para um churrasco na casa dele. E ele construiu a casa dele. Como ele é pedreiro, ele mesmo construiu, tijolo por tijolo. Quando eu cheguei na casa dele, era a primeira vez que eu estava visitando a casa dele, e ele quis me mostrar a casa. Vem cá, vou te mostrar, olha o que construí e tal. E ele estava me mostrando com muito orgulho, com muita satisfação. Cara, na boa, se eu tivesse construído a minha casa, eu também teria muito orgulho, muita satisfação, porque eu acho fenomenal isso. É que como eu não manjo nada de construção, entendeu? Mal é mal, sei misturar um cimento, então nem me meto a fazer, porque acho que a casa não ficaria muito legal. Mas esse meu amigo, ele estava assim, radiante, orgulhoso. Foi me mostrando a casa, tudo muito espaçoso, muito legal. Aí ele falou, vamos lá em cima agora, tem uma área lá em cima. E aí a gente chegou numa escadinha, e a escada estava construída assim no canto da parede, e sério, a escada tinha uns degraus assim que não cabiam o pé da gente inteiro, e era uma altura absurda, parecia que estava fazendo exercício para subir a escada. Então, esse exemplo da escada é um belo exemplo de uma visão pequena ou até de uma falta de visão. Então, se ele tivesse feito um projeto da casa, como os engenheiros fazem, desenhado a casa. Então, quando você tem uma planta de um prédio, de uma casa desenhada por um engenheiro, tu não tem uma situação como essa de uma escada com degrau muito pequeno e muito alto. Porque quando você tem isso, talvez você já tenha visto isso, né, que não cabe o pé no degrau e o degrau é muito alto, essa escada, por exemplo, vai apresentar dificuldade para pessoas que têm alguma questão de mobilidade. Essa não é uma escada que foi visionária. É uma escada que foi feita ali porque só sobrou aquele espaço, a escada teve que encaixar ali de algum jeito. Então essa é a grande diferença. Quando eu saio fazendo, acontecem essas coisas. Agora, quando eu tenho a visão, quando eu planejo, quando eu desenho a planta, aí eu vou reservar o espaço para a escada. E isso é uma mente empreendedora, isso é ter visão. É a partir da visão que eu vou para a ação. Por essa razão que isso é tão importante em uma
empresa. Porque quando eu chego na missão da empresa, a missão é fazer a coisa acontecer. Agora, para chegar lá, a empresa precisa ter isso aqui, ó, bem definido: visão, missão e valores. Porque isso vai dar a identidade da tua empresa. Talvez você já tenha visto, às vezes você chega na empresa e isso está numa placa: visão, missão e valores da empresa. Essa é a base da identidade daquela empresa. Os valores são o compromisso público que a empresa está assumindo não só com os clientes, também com seus colaboradores, acionistas, também com os seus fornecedores. A empresa precisa ter isso. Já ouvi de muito empresário falando: eu botei lá qualquer coisa para ficar institucional, para fazer marketing. Gente, isso não é uma questão de marketing. Isso é uma questão da identidade da tua empresa. Tu pensa no filho, nasceu teu filho e tua filha. Eu vou botar um nome por causa de marketing, porque está na moda. Tu vai fazer isso? Não. O nome é algo muito importante. Então, a marca, o logotipo, tudo isso vem desse alinhamento. Todas as tuas estratégias vêm a partir desse alinhamento. Por essa razão é muito importante que você construa isso bem construído. E note que eu falei, o pessoal sai da faculdade, sai de MBA e não sabe fazer isso. E eu também já encontrei muitos consultores de empresa que prestam serviço, mas que não sabem organizar isso. É incrível. O conceito não é tão desafiante assim. Agora, juntar tudo isso pode ser sim um grande desafio. É só isso aqui que é importante? Não. Tem mais um detalhe. Isso aqui vem alinhado com o propósito da empresa. Lembra da festa? Qual é o propósito da festa? Uma festa para comemorar 15 anos é muito diferente de uma festa de formatura ou de uma festa de casamento. Elas têm identidades diferentes. Por isso, a tua empresa também precisa ter o seu propósito. Lembra lá que eu comentei na primeira aula? VMVP, visão, missão, valores e propósito, que vão determinar o quê? A identidade da tua empresa de sucesso. E não é só isso, tem mais ainda. Também eu preciso ter definido, junto com o propósito da empresa, o modelo de negócio no qual eu vou trabalhar. Isso aqui é fundamental. Fundamental. Tem gente que, por exemplo, quer entrar no negócio com preço mais baixo. Talvez o seu modelo de negócio seja assim, talvez não. Depende da visão. Pegamos aqui como exemplo o McDonald's. O que o McDonald's faz? Hamburgueria. Então, o propósito do McDonald's, por exemplo, como restaurante, é alimentar as pessoas. E ele produz hambúrguer. McDonald's não produz pizza, produz hambúrguer. Ok? Agora, McDonald's é igual a qualquer outra hamburgueria. Talvez você vá numa hamburgueria artesanal no teu bairro e vai perceber que é outro hambúrguer. Inclusive, é mais caro que no McDonald's. Ou talvez você vá no Madeiro. Madeiro e McDonald's são o mesmo negócio? Mesmo modelo de negócio? Mas os dois vendem hambúrgueres. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Tanto o McDonald's quanto o Madeiro são excelentes empresas na modelagem dos seus negócios. São empresas de sucesso. Agora, o modelo de negócio das duas são muito diferentes, embora ambas sejam hamburguerias. Você percebeu? Só que, por exemplo, quando tu vai no Madeiro, ele trabalha com um alto padrão de qualidade. Alto padrão de qualidade vem acompanhado do quê? De um preço mais alto. O McDonald's trabalha com um padrão menor de qualidade. Não é que não tenha qualidade, não é isso que eu estou falando. É outro padrão de qualidade. Eles estão preocupados com a logística. Só que no Madeiro também tem uma preocupação com logística. Talvez você abra uma empresa, como empresa, uma hamburgueria artesanal no teu bairro, e também será diferente do modelo do Madeiro, porque o Madeiro é uma rede nacional, então eles têm que ter uma preocupação com a logística, as coisas têm que ser iguais numa loja em São Paulo ou numa loja em Pernambuco, por exemplo, entendeu? Então você precisa definir também o teu modelo de negócio, visão, missão, valores, propósito, modelo de negócio. Anota isso daí, visão, missão, valores, propósito, modelo de negócio. McDonald's, tu vai lá e você come um hambúrguer por R$10. No Madeiro, tu vai gastar 60, 70, talvez R$150 para comer um hambúrguer. É uma outra experiência que você está gerando para o cliente.
Comentei a história do meu forno e das questões que eu tive lá na construção. Pois é, isso porque eu fui lá e contratei a mão de obra diretamente, eu não tinha um projeto de engenharia nem nada. Agora, se eu tivesse contratado uma empresa especializada em construir fornos, talvez eu tivesse gasto mais num primeiro momento, financeiramente falando. No entanto, eu teria tido menos transtorno do que eu tive. E o forno, por exemplo, na minha pizzaria me trouxe muitos transtornos, porque ele foi construído a partir do que a gente achava, e não a partir das características de aprendizado de um forno de pizzaria. Então eu teria feito sim um melhor negócio se eu tivesse contratado uma empresa especialista na época. Mas eu fui com a minha cabeça. Eu não tinha alguém para me dar uma dica, eu não tinha alguém para me dar uma orientação lá atrás. Eu fui fazendo do jeito que eu pensava. E isso me levou a bater cabeça, me levou a cometer vários erros que talvez eu pudesse ter evitado se eu tivesse buscado uma ajuda, né? Aquela história. Então, hoje é um tempo muito legal, porque, sabe, a gente tem muita flexibilidade no mercado, a gente tem muita ajuda. Primeiro, que eu tenho flexibilidade jurídica, por exemplo, MEI, simples, limitada, autônomo, tem várias alternativas para eu poder construir a minha empresa. Eu tenho internet, que eu tenho acesso fácil ao conhecimento, só que isso também traz um desafio, porque o que está certo, o que não está certo na internet, tem tanta gente falando tanta coisa, que às vezes também fica até desafiante para a gente filtrar a informação que tem, porque tem muita informação. O conhecimento está muito acessível, tu entra no YouTube e procura o que você quiser, mas você tem que saber o que você está procurando. Se você, por exemplo, nunca tinha ouvido falar nessas expressões, visão, missão, valores, como é que você vai, inclusive, procurar isso, percebe? A gente tem as redes sociais, além de YouTube, tem as redes sociais para você fazer a divulgação do teu trabalho, para você encontrar, por exemplo, fornecedores, porque esse é outro aspecto da facilidade. Por exemplo, um sistema de CRM, que é para você gerenciar o relacionamento com os teus clientes. No começo dos anos 2000, talvez você fosse pagar 30, 40 mil reais num sistema desses. Hoje você consegue alugar, são os sistemas as-service, você paga mensalidade. Por volta de 100 reais você tem acesso ao sistema. Então, até mesmo para você encontrar os teus fornecedores é muito mais fácil hoje pela questão da internet, a flexibilidade jurídica, a internet, a possibilidade de você começar a tua empresa com um pequeno capital. Está acessível para todo mundo. Se você quer, você vai conquistar a tua empresa. Precisa ter o quê? Lembra? Mentalidade empreendedora, mais comprometimento. Porque até o capital inicial hoje que você precisa para começar, ele está mais acessível. Você não precisa mais ter um grande capital inicial para você começar o teu negócio de sucesso, ok? Vés, mas eu não sei vender. Mesmo que você não saiba vender ainda, você vai poder aprender, porque está aí o aprendizado, está disponível para você. Mas eu não tenho curso superior, eu não fiz faculdade. Você não precisa ter curso superior, você não precisa fazer faculdade para ser um empreendedor de sucesso. Você, na verdade, você não precisa ter escolaridade nenhuma. É só você ir lá e abrir a tua empresa. É que tem um detalhe, tem uma coisa que você precisa saber. Você precisa saber contar. Você precisa saber fazer conta, dar troco para o teu cliente, fazer o teu planejamento financeiro, porque o controle e planejamento financeiro é um dos principais pilares para uma empresa bem-sucedida. Então você precisa fazer conta. Fora isso, nem precisa ter educação formal. Vés, na minha família, nunca teve ninguém empreendedor. Então eu não herdei uma mentalidade empreendedora. Claro, bom, eu entendo. Se você, por exemplo, seus pais já são empreendedores, seus tios, avós, então você já herdou, pela tua própria convivência com eles, uma mentalidade empreendedora. Agora, mesmo que você não tenha ninguém na tua família que seja empreendedor, se esse é o teu caso, anota aí. Se esse é o teu caso, anota. Eu serei o primeiro empreendedor de sucesso na minha família, anota aí, porque a partir do teu sucesso, por exemplo, teus filhos já vão herdar de você essa mentalidade empreendedora. Para eles,
o caminho já vai ser mais fácil. E mesmo que você não saiba liderar, ou que você não saiba como encontrar o teu cliente, pode ser que você não saiba como encontrar o teu cliente. Tudo bem. Por quê? Porque tudo é uma questão de quê? De estratégia. Ninguém nasceu fazendo. Você vai aprender agora, tem uma estratégia eficaz para você chegar lá, ok? Mesmo que você acredite que não é capaz. Mesmo que você acredite que você não merece. Essas coisas não é para mim, não. Esse negócio de ser empreendedorismo, eu tenho medo. Medo? Medo faz parte da vida. Medo faz parte da vida, eu também tenho, todo mundo tem. A questão é se você vai permitir que o teu medo te impeça. E quando a gente vai fazer algo de risco, não, a gente não vai fazer porque a gente é corajoso, valente, não é nada disso não. A gente vai fazer um cálculo. A gente vai aumentar a nossa chance de sucesso, reduzir a chance de risco. Aí a gente vai agir, ok? Então, mesmo que você acredite que não é capaz, você é capaz, é uma questão de aprendizado. Mas eu não tenho uma grande ideia para montar a minha empresa, eu preciso ter uma grande ideia. Não, você não precisa ter uma grande ideia. O que você precisa é trazer uma solução para os seus clientes. Então, eu vou te contar como é que você pode fazer. Agora, mesmo que você ainda não tenha uma grande ideia, essa ideia você vai construir. Você pode sim ter a sua empresa de sucesso. Pode ter certeza disso. Você começa a tua empresa como um pequeno negócio, oferecendo uma solução, uma ajuda para os seus clientes. Aí você vai evoluindo isso, criando uma organização nessa ajuda, nessa prestação de serviço ou nesse produto que você está oferecendo. A partir daí, isso vai virar a tua empresa. Só que antes da ação, tu já deve ter a tua visão em mente, quais são os valores que você quer realizar, o que você quer ver construído, ok? Então, não é uma questão de sorte. Aquela pessoa lá teve sucesso, mas teve sorte, nasceu na família rica, herdou o negócio da família. Não é uma questão de sorte, está cheio de filhos por aí que herdaram os negócios, as empresas do pai e da mãe e quebraram a empresa. Por quê? Porque quando os pais estavam vivos, não se preocuparam em aprender sobre o negócio. Então não é uma questão de sorte, é uma questão de ter planejamento estratégico, mentalidade empreendedora. Não precisa ter privilégio especial. Sabe, se eu conhecesse celebridade, se eu conhecesse pessoalmente o Ronaldo Fenômeno, ele ia me apresentar para as pessoas, eu ia dar certo na minha empresa. Não. Que se eu tivesse um cargo público, tivesse relação, eu teria facilidades. Não. Não é uma questão de ter privilégio especial. É uma questão de estratégia. Não precisa ter um grande capital inicial. E uma boa forma de começar é prestando serviço. Vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Porque para prestação de serviço você pode fazer isso começando com um pequeno capital inicial. Não precisa ter faculdade, não precisa ter curso superior, nada disso. Já comentei. Se você está fazendo faculdade ou se você tem o sonho de fazer faculdade, tá? Continua. Eu recomendo. Eu acho legal, eu adorei ter feito a minha. E assim, tem uma até que eu comecei no passado, quero voltar, quero terminar, quero fazer outras. É muito legal. Só que na faculdade você não vai desenvolver a mentalidade empreendedora, tu não vai ter isso aqui que eu estou te trazendo, percebe? Então a faculdade vai te trazer uma competência técnica. A faculdade é legal, sim, eu acho legal, recomendo. Se você tem sonho de fazer, está fazendo, continua, porque eu considero sim um bom negócio. Agora, não precisa ter faculdade, não precisa ter ensino formal, não precisa ter nada, que nem eu falei, precisa saber fazer conta, ok? Isso você precisa saber. E fora isso, qualquer pessoa pode, tá aí, tá acessível para mim, para você, para quem quiser encarar a jornada do pequeno empreendedor. Claro, tem muita coisa que a gente precisa aprender. Agora, você vai aprender a partir do quê? Do teu comprometimento, do compromisso que você assume com esse sucesso. E como eu contei na aula 1, poxa,
Quando eu comecei lá, meu primeiro negócio, por exemplo, eu não tinha a menor ideia disso. Muita coisa eu fui aprendendo ali na raça. Eu tinha ali raça, garra, força de vontade. Agora, o aprendizado vem com um caminho. Claro que, peraí, se eu tenho uma pessoa que está disponível para me ajudar, se eu tenho, por exemplo, uma figura de um treinador, de um professor, de um mentor, de alguém que possa me acompanhar nessa jornada, poxa, meu caminho vai ser muito mais fácil. Vai ter vários erros que eu não preciso eu mesmo cometer, porque eu vou receber alguma orientação de uma pessoa que já tem uma experiência ali. Então, isso sim pode ser muito legal. E aqui é muito importante que, como empreendedor, eu esteja aberto a aprender coisas novas. Agora, qualquer pessoa pode, não tem nada a ver com origem, não tem nada a ver com QI, você não precisa ser uma pessoa super inteligente, aliás, muito pelo contrário, está cheio no mundo aí de pessoas que têm mestrado, doutorado, está cheio de pessoas no mundo que têm QI altíssimo e que não conseguiram ter a sua própria empresa de sucesso. Ganham pouco, por exemplo, tem um trabalho ali que mal dá para pagar as contas, investiram muito no estudo, no conhecimento, que eu considero grandes investimentos. O melhor investimento, para mim, o melhor investimento que tem é no conhecimento. Agora, não é assim eu sair adquirindo qualquer conhecimento, eu preciso saber o que é que eu preciso aprender. E para isso, eu preciso ter o quê? A minha visão. A visão que eu quero assumir a missão de realizar. Por quê? Porque eu tenho um propósito que eu desejo atingir. É isso que eu preciso. Preciso ter a minha mentalidade empreendedora e o meu comprometimento com o meu propósito. O restante com certeza eu vou aprender ao longo da jornada. Percebeu quanta coisa que a gente está aprendendo aqui? Então essa questão da visão, missão e valores, do propósito, da identidade da empresa, eu tenho certeza que você se surpreendeu com muita coisa que eu trouxe aqui. E essa é só a segunda aula, eu ainda tenho muita coisa para trazer. Amanhã eu vou te contar a jornada, porque tem muito mais coisa, você não faz ideia ainda. Amanhã eu vou dar um overview para ti da jornada inteira, desde o zero até o sucesso da tua empresa. Amanhã eu vou te mostrar os itens que fazem parte dessa jornada, porque esse é o tema da aula da manhã, para a gente se preparar para essa jornada. É uma jornada. Então você, como empreendedor ou como empreendedora, deve estar preparada para encarar. Porque se a pessoa for pensando que é uma corrida de 100 metros, é uma semaninha, e eu já estou milionário, já está tudo bem, não, tem bastante coisa para ser feita. E como a gente está aprendendo, começa aqui, começa no planejamento. Começa em você começando esse planejamento, começando pela visão, missão, propósito. Aí você vai precisar construir o teu plano de negócio, enfim, tem bastante coisa. Eu vou falar de tudo isso amanhã na nossa aula 3. Então, se prepara, beleza? Agora, tu vê quanta coisa. Pensa lá nos itens que eu falei na aula de ontem, sobre o que determina uma empresa de sucesso. Por exemplo, na questão de sucessão, a gente ainda não tem isso resolvido na Calanet, é um item a se trabalhar. Então é sim uma jornada e a gente está em constante desenvolvimento. Quando a gente fala da visão, missão e valores de uma empresa, não tem assim um modelo que seja certo, tem que ser desse jeito. Cada cabeça entende a coisa de uma forma. O importante é que você encontre o teu jeito. E quando eu falo que muita gente não entendeu a questão da visão e da missão, é porque é complexa, é grande, e a visão de uma empresa deve ser algo que está em constante evolução. De fato, a visão não é algo que a gente vai um dia realizar completamente. E é aqui que está o grande desafio para a gente compreender a ideia de visão e missão. Porque a visão deve ser uma coisa contínua. De alguma forma, na verdade, ela deve ser infinita, por essa razão que a gente acaba não concluindo. Não é que nunca vai se realizar. A gente deve realizar a nossa visão, ou seja, a nossa missão como empreendedor, é que a empresa realize a tua missão, atinja a tua visão todos os dias. E ao mesmo tempo, quando chega amanhã,
tem mais, porque é de fato infinita. Então, na medida do tempo, do cronograma, eu vou dando essa informação para ti. Agora, esse aprendizado sobre visão, missão e valores é uma coisa incrível. É para mudar a perspectiva da vida da gente. É aí que a gente começa a desenvolver uma mente empreendedora. E como eu comentei aqui, qualquer pessoa pode ter a sua empresa de sucesso? Sim, qualquer pessoa pode ter a sua empresa de sucesso. Todo mundo vai conseguir? Provavelmente não. Embora todo mundo poderia, mas todo mundo não vai. Porque nem todo mundo vai ter o comprometimento. Pelo meu comprometimento é que eu vou me abrir para aprender aquilo que eu não sei ainda. Então eu contei um pouco, por exemplo, da minha história. E até na história do forno que eu comprei, sabe quanta cabeçada que eu dei, quantos erros. Que se eu tivesse uma pessoa para me ajudar, se eu tivesse um mentor, um professor, alguém que, sabe, me mostrasse os passos desse caminho, puxa vida, teria facilitado demais. Então, como o meu trabalho é um trabalho de treinamento, e a Calanet é uma empresa de desenvolvimento de soft skills, isso tudo foi fazendo muito sentido para mim. Foi assim que começa oficialmente a construção da jornada do empreendedor, do pequeno empreendedor, que nem eu comentei. Oficialmente começa lá em 2015. Então as coisas foram se encaixando. E eu tenho vários modelos. Então a gente tem treinamento para liderança, para vendas, para negociação, para coaching sistêmico. Modelos que eu já vinha aplicando no corporativo. Na minha estrada, eu trabalhei com muitas empresas grandes até, onde trouxe programas de liderança, programas de venda, de negociação, alinhamento de valores. Então, esse trabalho, por exemplo, chegar numa empresa e ajudar a empresa a organizar a sua visão, a sua missão, os seus valores, depois fazer o processo de treinamento dos colaboradores, esse é um trabalho que eu faço, por exemplo. E por incrível que pareça, ainda tem gente que acredita hoje, tem empreendedor que acredita hoje, que treinamento deve ficar em segundo plano. Na verdade, ainda há empresas grandes que pensam assim. Isso é muito limitante. Porque quando você, como empreendedor, investe no desenvolvimento do teu pessoal, no teu desenvolvimento, quando você investe em treinamento e desenvolvimento, você, na verdade, está economizando dinheiro. Dinheiro que você vai deixar de ganhar porque vai precisar ficar batendo cabeça. Dinheiro que você vai perder. Por quê? Porque a visão estava pequena. Isso é comprovado. Treinamento e desenvolvimento aumenta o resultado final da empresa. A gente tem vários aspectos em que há esse aumento. Primeiro, a gente tem um aumento que vem, esse aumento da receita vem do quê? Justamente da economia, por exemplo, economia de desperdício, economia de recursos que a gente gasta muitas vezes dando cabeçada. É um caminho muito econômico eu aprender com quem já veio antes. Então é aí que vem a jornada do pequeno empreendedor, para ajudar você a facilitar o teu caminho, a chegar mais rápido lá no teu estado desejado, na tua empresa de sucesso. E isso vale muito. Por quê? Porque na verdade o maior ativo que a gente tem não é dinheiro não. O maior ativo que a gente tem é o tempo da gente. Aí novamente vem a questão da história do forno. Poxa vida, quanto tempo, quanto esforço, quanto trabalho perdido que eu teria economizado se eu tivesse buscado uma pessoa que já soubesse. É por isso que eu estou aqui, é por isso que a Calanet está aqui, para te ajudar nesse caminho. É por isso que eu estou trazendo esse conteúdo de alto valor, valor real para ti. E tem muito mais, porque aqui é uma pequena parte da jornada do pequeno empreendedor. Amanhã tem mais, que nem eu falei, amanhã eu vou te dar um overview de toda a jornada, para você se preparar, para você começar a montar aí o teu cronograma, colocar no teu futuro o sucesso da tua empresa. Você, um empreendedor, uma empreendedora bem-sucedida. Agora, quando a gente fala de mentalidade empreendedora, então você percebe? Eu converso com muitas pessoas e muita gente às vezes entra no empreendedorismo, começa a sua própria empresa, às vezes por uma questão de necessidade. A pessoa perdeu o emprego, por exemplo, e ela começa a fazer qualquer coisa. Por quê? Porque os boletos todo mês chegam. A gente precisa comer todo dia. Todo dia a gente precisa usar roupa, a gente precisa tomar banho. Enfim, o dinheiro precisa fluir na vida da gente. Por isso
o financeiro é tão importante na empresa bem-sucedida? O financeiro é um pilar fundamental porque permite que a gente continue em operação e em desenvolvimento. Agora eu converso com muita gente e pergunto: por que você quer abrir uma empresa? Aí a pessoa fala: porque eu quero ganhar dinheiro. Ok, tudo bem, não tem nada de errado com isso. Também quero ganhar dinheiro. Você quer me dar dinheiro? Você vai me dar dinheiro? Bota dinheiro lá na minha conta. É assim que funciona? Não. Então, essa é uma ideia, por exemplo, da mente não empreendedora. Eu quero ganhar dinheiro. Pensa nisso um pouquinho. Não, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero fazer dinheiro. Eu quero ter uma máquina de fazer dinheiro. Eu não posso ter uma impressora aqui que eu bote nota para fazer, porque isso é ilegal, isso seria um crime. Então eu teria problemas que eu não quero ter. Não, eu quero fazer dinheiro honestamente, eu quero fazer dinheiro limpo, eu quero fazer dinheiro que ajude a todas as pessoas. Como é que eu faço isso então? Com um produto, com um serviço que ajude as pessoas, e então as pessoas vão me recompensar, beleza? Agora, pensa aqui comigo. Você já está começando a ter uma noção de quantas coisas você vai precisar aprender, de quantas coisas você vai precisar fazer para isso acontecer. Talvez você já tenha uma competência técnica, talvez você já tenha alguma habilidade. Agora você vai ter que aprender outras coisas. Vai ter que aprender a conversar com os seus clientes, se relacionar, negociar, vender. Vai ter que aprender a fazer uma porção de coisas. E tudo bem, você pode aprender. Ninguém nasceu sabendo. A gente aprende ao longo do tempo. Agora, o que você, futuro empreendedor de sucesso, futura empreendedora de sucesso, ou talvez você já esteja no teu sucesso, quer ampliar. O que você quer para você nessa jornada? Porque você quer alguma coisa. Sim, você quer. E eu vou te falar, talvez você fale: eu quero ficar rico. Tudo bem. Só que eu te garanto que isso não é tudo o que você quer. O que você quer quando você pensa na tua vida como um todo? É isso que eu quero que tu pense um pouquinho. Porque isso também tem a ver com a mente empreendedora, com a mente da pessoa que é visionária. E aí que eu penso, por exemplo, nós vamos morrer. E quando eu morrer, o que eu quero ter realizado? Qual é a visão que eu quero ter realizado? É aí que começa. Então, peraí. O dinheiro é legal, o dinheiro eu gosto, quero também riqueza na minha vida, gosto de ter a escolha de poder ter uma roupa legal, de ter carro, de investir em equipamento que eu preciso para trabalhar. Eu também gosto de viajar, eu gosto das mesmas coisas que você. Eu sou um ser humano igualzinho a você, beleza? E por isso que eu estou te falando, porque você também é igualzinho a mim. Você também gosta dessas coisas, só que isso não é o suficiente. Além da riqueza, do dinheiro, nós, como pessoas, como CPF falando agora, a gente também quer ter atingido determinados valores. Percebe? Abstrações. Seja conhecimento, desenvolvimento, engrandecimento do ser, plenitude de vida, whatever. Você tem a tua lista, eu tenho a minha. Aí nós somos individuais. Agora, como empreendedor, você tem os teus sonhos pessoais, as tuas aspirações, as tuas necessidades. E você vai passar por todo esse caminho de montar a tua empresa, de torná-la uma empresa de sucesso e para você. Então é muito importante que o empreendedor, a empreendedora, separe-se da tua empresa. Então uma coisa é o Wesley, outra coisa é a Calanete. Justamente por quê? Porque lá na frente eu quero que ela seja sucedida. Ou seja, outra pessoa toque o barco. E claro que eu tenho ganhos que eu quero atingir. Quais são esses ganhos? É aí que entra. E essa é a parte mais fantástica do momento que a gente está vivendo. Porque está possível para mim, para você, para qualquer pessoa que assuma esse comprometimento consigo mesma. Então eu tenho valores que eu quero atingir na minha vida. Metas que eu quero conquistar que são pessoais, que não tem nada a ver com a Calanete. No entanto, a Calanete é o caminho que eu escolhi para poder realizar isso para mim, para poder conquistar isso. A Calanete fica sendo o meu caminho para eu realizar a minha visão. Top, né? Legal, bacana. Também deveria ser assim para o colaborador. Então,
a empresa deveria ou deve, continua devendo, ou pelo menos as empresas todas deveriam ter esse pensamento. Quem sabe? A gente está começando a ter. Isso que eu estou trazendo para você é muito novo em termos assim de conhecimento. Essa ideia de visão, por exemplo, é uma coisa que começa depois da Segunda Guerra Mundial. Era diferente antes, eu vou contar mais para frente. Antes era diferente. Agora, essa ideia é isso que muda o que a gente chama de administração moderna ou marketing moderno, que vem realmente depois da Segunda Guerra Mundial e continua mudando, porque a gente está tendo agora, no século XXI, isso é bem do começo dos anos 2000, essa visão sistêmica, isso está se ampliando. E dessa forma você também deve pensar na tua vida sistemicamente, pensar, por exemplo, nos teus filhos, na tua família, e a tua empresa de sucesso pode ser o caminho para você realizar isso. A mentalidade empreendedora, a mente empreendedora, ela coloca isso na sua própria visão, para eu poder usar o caminho da minha empresa para atingir isso aí, beleza. Agora, aquela pessoa que, por exemplo, quer montar a empresa só para ganhar dinheiro, e de novo, nada de errado com dinheiro, só que a mentalidade já começa um pouco limitada, ou melhor, a visão começa pequena, porque a visão é só ganhar dinheiro. Tu poderia conquistar tantas outras coisas com o caminho da tua empresa, e tu quer só dinheiro, por exemplo? Então, vamos pensar em fazer dinheiro, e para fazer dinheiro eu preciso resolver alguma coisa no mundo. É aí que a gente escolhe o quê? Um propósito. Você deveria ter o teu propósito pessoal. Aliás, se você já tem um propósito, se você já tem para você visão ou já conhece os teus próprios valores que você quer conquistar na tua vida, compartilha com a gente, comenta lá na nossa comunidade empreendedora no Facebook, comenta lá, poxa, meu propósito é tal, 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 compartilha com a gente para a gente trocar essa experiência, hein? Vai ser bem legal, porque tudo isso faz parte da mentalidade empreendedora. Agora, sim, nós precisamos de ajuda, tu vê? Eu não aprendi a escrever sozinho. Eu tive professores que me ensinaram a escrever, que me ensinaram língua portuguesa, que me ensinaram matemática, me ensinaram a fazer conta. Eu aprendi com uma porção de gente. Eu também tive meus aprendizados diretos. Já teve lá, né? Botei o dedo na tomada, levei choque. Dá choque se colocar o dedo na tomada. Mas eu não precisava ter levado o choque. Eu poderia ter estudado eletricidade. Alguém poderia ter me ensinado e aí eu não precisaria passar por isso. É para isso que existe a Calanet, que existe o Treinador VES. É para isso que eu estou aqui, para ajudar, para facilitar o teu caminho, para você chegar mais rápido. E ainda assim, também vai ter o teu próprio caminho de aprendizado. Você também vai cometer erros novos. E isso também vai fazer parte da tua coleção de experiências. Só que o caminho fica muito mais fácil quando a gente tem a figura de um mentor para dar uma força para a gente. Então, deixa eu, por exemplo, compartilhar contigo aqui, agora, o que? A visão, missão e valores da Calanet. Porque eu falei o que é, tal, beleza? Agora, como são conceitos abstratos, levam tempo para a gente ir absorvendo. E levam tempo também para a gente construir. Não adianta tu querer sentar em 15 minutos montar isso, não. Isso precisa ter uma estratégia para ser montado. Não é assim. A mente da gente precisa ser alimentada corretamente para dar o produto que a gente deseja. Fez sentido isso? Eu quero criar a visão, missão e valores da minha empresa. Eu preciso alimentar, eu preciso usar uma estratégia também para criar isso. E mais uma vez eu quero falar, não tem assim um modelo certo, mais certo do mundo. Não existe. Cada pessoa tem o seu entendimento. Eu tenho aqui uma forma de trabalhar. Uma forma de trabalhar que eu sei que funciona porque eu já usei em empresas, eu tenho resultado a partir disso. E a comunicação fica mais fácil. As vendas aumentam, o relacionamento melhora, o clima da empresa melhora. O clima é como se fosse a vibe da empresa, ok? Clima organizacional é uma expressão que a gente usa, é uma expressão muito usada em RH para falar sobre a vibe da empresa. Então o clima tá legal, tá jóia, quer dizer, as pessoas estão motivadas, as pessoas estão se comunicando, tá legal. E isso é muito importante, porque afeta diretamente o teu resultado de venda. Ou seja, na hora de fazer o dinheiro, tu precisa ter toda essa máquina bem reguladinha,
bem lubrificada para chegar onde você quer. Então eu vou compartilhar aqui com você visão, missão e valores e propósito da Calanet para você poder usar isso como uma referência. Não é para pegar e copiar o meu, é para você construir o alinhamento da tua empresa. Eu chamo isso de alinhamento, a identidade da tua empresa. Agora é legal a gente ter um modelo. Então, na Calanet, para nós, para mim, por exemplo, visão. Qual é a visão da Calanet? A visão é ter compartilhado com seus clientes, colaboradores e fornecedores modelos estratégicos de pensamento que permitam a construção de relacionamentos íntegros e ecológicos e promovam o enriquecimento da experiência humana e demais espécies do universo. A nossa visão é tudo isso. E essa visão está bem legal. Eu diria que essa visão não está nota 10, porque a frase ainda é um pouco longa. Meu desejo é que essa frase tenha metade desse tamanho. Aí fica perfeito, porque aí fica mais fácil de memorizar. Só que não é assim, eu escrever qualquer coisa. Tem que trazer uma informação. Então aqui, esse é, digamos assim, o mínimo que eu consegui até o momento. Por quê? Porque isso deve ser revisado, está sempre em expansão. Agora, a ideia básica está aqui. Se daqui a um mês eu consigo chegar a uma formulação mais sintética, melhor ainda. Agora essa visão está muito legal. Por isso que eu posso falar com muita satisfação. Tu pode usar esse modelo que ele está bem bacana. Missão. Compartilhar modelos estratégicos de pensamento que permitam a construção de relacionamentos íntegros e ecológicos e promovam o enriquecimento da experiência humana e demais espécies do universo. E aqui você vai notar que visão e missão são complementares. É isso que quando você começar agora a entrar em sites de empresas e ver visão e missão, você vai perceber que na maioria dos casos, o que é definido na visão não se relaciona diretamente com a missão. E isso é uma limitação estratégica, isso apequena a visão, percebe? Porque a missão, como é que eu trouxe para você? O que é a missão? Lembra da festa? Lembra da festa? Missão, fazer a festa acontecer. Então, a missão ela está, se eu pensar numa linha do tempo, a missão ela está no presente, é o que eu devo fazer, é a ação. Missão é ação. Agora, o que é visão? Visão é o efeito daquela ação, por isso que devem ser complementares. Eu faço a festa e a festa aconteceu. Então a minha missão é fazer a festa, a visão é a festa acontecida. Por isso tu vai perceber que são complementares, é até parecida a frase, só que no caso da visão é ter compartilhado, é no futuro que já aconteceu, e no caso da missão então é o que a gente vai fazer para atingir para realizar a nossa visão. E quanto aos valores? Valores da Calanet são de cima para baixo. Isso significa que é uma hierarquia. O de cima é mais importante que o de baixo. O de baixo, ele sustenta o de cima. É como se fosse uma escada. Então também não é como eu vejo a maior parte das pessoas fazendo, das empresas grandes fazendo isso. Bota lá os valores, uma lista de 15 valores, 20 valores às vezes, só que não tem ali uma hierarquia criada. Então, riqueza é o nosso valor mais importante. Em segundo lugar, compartilhamento. Terceiro lugar, ecologia. E o valor base, integridade. Por essa razão, olha lá, que na nossa missão e visão é o quê? Missão, compartilhar modelos estratégicos de pensamento que permitam a construção de relacionamentos íntegros, olha o valor integridade, e ecológicos, valor ecologia, e promovam o enriquecimento da experiência, olha o valor riqueza, e aliás o compartilhar é o valor compartilhamento. Percebeu? A visão e a missão devem de alguma forma refletir os valores fundamentais, os valores básicos, os valores de diretoria, os princípios que regem o comportamento, a ética dentro dessa empresa.
Agora, valor, né? O que é diversão para mim? Talvez o que eu acho que é divertido não seja divertido para você. Essa é a questão dos valores. Cada pessoa tem o seu próprio entendimento. Então, eu preciso definir para nós, na Calanet, integridade, que é o quê? O valor base significa estabelecer bases bem estruturadas para a construção do conhecimento. Integridade é importante para fortalecer os relacionamentos sistêmicos. Não para por aí não, tá? É que isso aqui já é tema um pouco avançado, quero deixar mais para frente. Agora, esses valores também devem estar conectados aos indicadores de performance da empresa, coisa que eu nem falei disso. A empresa tem que ter indicador de performance, os valores têm que estar ligados, e isso raramente tu encontra isso bem feito, tá? Raramente. O mais comum é estar tudo desconectado, não ter uma ligação, não cria ali aquele core daquela identidade. O que acontece com isso? Fica muito difícil mesmo a expansão, fica difícil a sucessão, há várias questões de comunicação, tem muito retrabalho na empresa, tem muitas falhas de processo. Vixe, se eu for falar aqui o que pode acontecer pela falta disso, vou ficar 10 horas falando e não termino ainda, beleza? Segundo valor, lembra? Integridade é o básico. Aí a gente tem o valor ecologia. Ecologia, o que é para nós ecologia? Ecologia, por definição, é o relacionamento entre diferentes sistemas. Então, ecologia para nós é estabelecer relações de trocas saudáveis e ganha-ganha entre diferentes pessoas, sistemas de pensamento e espécies com as quais o universo é compartilhado. Nossa visão é para o mundo todo, não é só para ser humano, não. É para o mundo todo. Ecologia é importante, pois vivemos em sistemas de relacionamento. Eu prefiro um mundo ecológico. Trabalho para um mundo ecológico. Isso é ter visão. Subimos. Compartilhamento. Agora aqui, nota o seguinte. Para que a ecologia exista, ok? Para que a relação de troca seja saudável, eu preciso ter antes o valor integridade. Lembra que eu falei, é uma escada? Então eu preciso ter o primeiro degrau, o segundo, terceiro, quarto e quantos forem. Esse aqui é o modelo, no nosso modelo tem 4. Pode ser que na tua empresa tenha 3, tenha 5, tenha mais. Tá? Só um valor, eu penso que é pouco. 2 até pode ser, mas de 3 também não adianta ter 20. 20 é muito. Então, o número ideal é o teu. Cada identidade é uma identidade, cada empresa é uma empresa. Agora, eu construí integridade? Beleza. Vamos então subir a escada e a gente chega na ecologia. Construímos ecologia, sobe a escada e a gente chega no quê? Compartilhamento. Então, compartilhamento é um valor na Calanet. Isso quer dizer, então, que eu vou começar a pegar cursos que eu assisti por aí e vou começar a compartilhar. É isso? Não. Porque isso não tem ecologia, não tem integridade. Faz sentido? Eu fui lá assistir um curso, aí eu compartilho para todo mundo. Mas aquela pessoa que deu o curso, eu paguei para ela dar o curso para mim. Como é que eu vou distribuir? Ela também tem os direitos autorais dela. Então, se eu fizesse isso, eu estaria violando isso. E isso não seria ecológico. Por isso que é uma escada. Porque o valor de baixo já regra o de cima. Então, para nós, o que é o compartilhamento? Opa, chegar. O que é o compartilhamento? Significa influenciar e ser influenciado por outros sistemas. Isso é compartilhar. Eu te influencio com os meus treinamentos, com o meu conhecimento. A Calanet te influencia. E você também me influencia. Porque a cada aula, cada dia na sala de treinamento, ou às vezes numa mentoria individual, eu também estou aprendendo. Eu vou lá numa empresa, faço um trabalho naquela empresa e eu aprendo mais sobre aquele modelo de negócio. Isso, na verdade, é muito legal. E se eu faço um processo de treinamento, de alinhamento, por exemplo, numa empresa de contabilidade, eu aprendo mais sobre contabilidade. Aí faço numa empresa, numa distribuidora, aprendo mais sobre distribuição. É muito, muito legal. Por que o compartilhamento é importante? Porque vivemos todos juntos. De novo, isso aqui não é a verdade absoluta para todo mundo. Essa é a escolha da Calanet. A tua vai ser a tua escolha. Por isso que você precisa chegar no teu modelo. Temos o compartilhamento? Beleza. Aí a gente vai para o próximo, que é o quê? Riqueza. Valor
Top! Então, quando eu cheguei lá no topo da escada, eu já tenho os demais valores. Eles estão ligados a uma hierarquia. Eles acontecem juntos, na verdade. E quanto à riqueza, o que é riqueza para nós? Qual que é a definição que a gente usa? Riqueza é ter energia e alternativas para atingir objetivos mentais, emocionais, físicos, materiais e espirituais. Riqueza é ter energia para nós. E, inclusive, para as nossas metas espirituais. Inclusive, você, como empreendedor, como empreendedora, eis aqui uma sugestão. Você tem uma religião? Você segue algum tipo de modelo filosófico, por exemplo? Então, a religião traz para nós uma visão também. E aí, por isso que tem também, se você pegar, por exemplo, na religião católica, na religião judaica, os 10 mandamentos representam o quê? Valores, percebeu? Qual que é a visão? O reino dos céus. Fez sentido aqui? As religiões trazem isso muito bem definido, visão, missão e valores. Então, se você segue um modelo religioso, você tem aqui um código de conduta. E a tua empresa, quando você vai montar a tua empresa também, como ela é a tua empresa, também de alguma forma deve incluir essa busca, porque então a gente passa muito tempo da vida trabalhando e nada mais que faça mais sentido para mim do que o meu trabalho também ser espiritual. Percebeu? E se você é uma pessoa que não acredita em Deus, não tem religião, tudo bem, também não tem questão nenhuma. Mesmo assim, você tem algum tipo de código de ética, algum tipo de filosofia de vida que deve ser incluída também, porque você também é um colaborador da empresa e você também quer ter esse ganho. Então a riqueza representa aqui o sucesso da empresa. E quanto ao propósito, sim, na Calanet nós também temos um propósito. Qual que é o nosso propósito? Ajudar as pessoas a enriquecerem suas vidas, promovendo também o enriquecimento geral da humanidade do planeta Terra. Na boa, quero ver todo mundo rico. Todo mundo rico. Não só as pessoas, quero ver também os cachorros. Os cachorros podendo comer comida boa. Os tigres lá na Ásia também, tendo florestas maravilhosas, espaço para viverem as suas vidas ricas. Eu quero ver o planeta inteiro rico. Quero ver todo mundo rico, todos os bichos, todas as criaturas ricas. É o propósito da Calanet promover isso. E a gente promove isso com o que a gente faz de melhor. E o que a gente faz de melhor, que é treinamento e desenvolvimento, modelos mentais, ajudando as pessoas a desenvolverem estratégias para conquistarem isso. E aí pensa num mundo em que não exista mais fome, não exista mais miséria, não exista mais pobreza. Esse é o propósito da Calanet. Uau! Vés, tá muito ousado, tá muito atrevido. É o que eu quero ver. É o meu desejo, é a minha visão. Será que eu vou ver? Será que isso vai acontecer no meu tempo de vida? Quando eu pego e olho para a história do ser humano, em que desde que a gente tem história registrada, tem miséria, tem pobreza, tem guerra, tem essas coisas todas, então eu penso, talvez eu não conquiste isso, talvez eu não veja isso com os meus olhos no meu tempo de vida, mas isso não vai me impedir, porque aí que está a questão da visão, por isso que ela é infinita, porque sempre dá para trabalhar mais um pouquinho, e essa é a grande questão do propósito de uma empresa. É assim que você, por exemplo, começa um negócio. Vou falar disso bastante amanhã. Começo como? Identifico uma necessidade no mundo. Crio uma solução. E o propósito é isso. O propósito de uma empresa significa que ela escolheu uma questão, uma necessidade para resolver e dedica todas as suas estratégias, produtos e serviços para isso. E você, comenta lá na comunidade, qual que é o teu propósito? Qual é o propósito da tua empresa? Quais são as ideias que estão surgindo? Ok, chegamos no final dessa nossa aula, como desenvolver a tua mentalidade empreendedora. Quero lembrar mais uma vez isso aqui, ó, sucesso depende das suas estratégias. E estratégias eficazes são frutos de uma mentalidade empreendedora. E isso, com o compromisso que você assume com o teu propósito, vai te levar até o sucesso. E a jornada do Pequeno Empreendedor Calanet é para te ajudar, para facilitar esse caminho. Hoje a gente aprendeu sobre
visão, o que é uma pessoa visionária. A gente aprendeu sobre missão, a gente aprendeu sobre valores e propósito. A gente aprendeu que uma empresa de sucesso, ela tem uma identidade bem definida. E essa identidade vem do alinhamento da sua visão, missão, valores e o seu propósito. Tudo isso deve estar bem definido, deve estar bem definido na cabeça do empreendedor e deve ser disseminado para todos os colaboradores, para que as pessoas entendam o que é a empresa, quem é a empresa e qual é o propósito que ela deseja atingir, quais são os seus valores e por que esses valores são tão importantes. Hoje a gente também aprendeu que a tua empresa começa quando você identifica uma necessidade no teu potencial cliente e cria uma solução para essa necessidade. Necessidade é igual oportunidade. E quando você resolve uma questão para o teu cliente, quando você atende uma necessidade dele, isso significa que ele vai te retribuir colocando dinheiro no teu bolso. Portanto, necessidade é igual a oportunidade de você fazer negócio, de você colocar dinheiro no teu bolso. Portanto, o teu cliente feliz, o teu cliente satisfeito significa dinheiro no teu bolso. Quando você tem o teu negócio e você vai transformá-lo em uma empresa, então aqui você está passando pelo processo de profissionalização do teu negócio. É aí que entra a história do forno da minha pizzaria. Uma coisa é eu contratar um pedreiro para construir o forno. Outra coisa seria se eu tivesse contratado uma empresa especialista em construir fornos. Nesse caso ela está me dando muito mais do que apenas a mão de obra. Ela está me dando ali todo o trabalho de planejamento, de consultoria, está me dando a garantia de que aquilo vai atender a minha necessidade. Essa é a diferença entre eu ter um negócio e eu ter uma empresa com visão, missão, valores e propósito para atender o meu cliente. É assim que você desenvolve a tua mentalidade empreendedora. Amanhã a nossa aula é como se preparar para a jornada do empreendedorismo. O que você precisa ter na tua bagagem? E até esse negócio aqui de visão, missão e valores, cara, o que eu preciso para estar preparado para começar essa jornada? O que eu preciso colocar na minha mochila para caminhar com conforto, com segurança, sabendo que eu vou chegar lá no meu destino? E na quinta-feira, nossa quarta aula é como lidar com reveses e imprevistos, como deixar de apagar incêndio, como eu planejar o meu futuro. E no domingo, também às 20 horas, a gente tem nossa aula surpresa especial bônus. Então, para você que assistiu a aula de ontem, que assistiu essa aula, parabéns, você está comprometido, você está comprometida. Anota aí no teu caderno, anota bem grande, anota assim: no futuro próximo, eu tenho uma empresa de sucesso. No futuro próximo, eu sou um empreendedor, uma empreendedora de sucesso. No futuro próximo, a minha família tem riqueza, tem qualidade de vida, tem conforto proporcionada pela minha empresa de sucesso. Anota aí, porque quando você está anotando isso, você está escrevendo o teu futuro, ok? E aí eu quero te convidar, se você ainda não aceitou o convite, vai lá e aceita o convite para participar da nossa comunidade empreendedora. Entra lá no nosso grupo do Face e eu quero que você comente lá. O que fez sentido para você? O que você aprendeu na aula de ontem? O que você aprendeu na aula de hoje? E o que mais você quer aprender? Comenta lá, porque o teu comentário, o teu compartilhamento é o feedback que eu preciso para ajustar o conteúdo, para que ele seja cada vez mais assertivo, para que ele possa te ajudar cada vez mais para chegar nessa realização desse sonho fantástico de ter a tua empresa de sucesso, influenciando a tua vida
influenciando a vida da tua família para o positivo, trazendo riqueza, conforto, você sendo patrão, patroa da tua vida, dono, dona do teu tempo. Comenta lá na comunidade, eu quero ver muita ação. Lembra que a comunidade é um espaço para a gente trocar ideias, para a gente se realimentar, para a gente desenvolver cada vez mais a nossa mentalidade empreendedora. E já notou aí? No futuro próximo, eu já sou um empreendedor de sucesso, a minha empresa é bem sucedida. Eu te aguardo amanhã aqui às 20 horas na nossa terceira aula. Como se preparar para a jornada do empreendedorismo. Muito obrigado pela tua presença. Curtiu o vídeo? Você tem um amigo, uma amiga que é empreendedor, que é empreendedora, que você quer ver se dando bem? Encaminha esse vídeo para essa pessoa. Já aproveita também, se inscreve no nosso canal do YouTube, ativa o sininho para você receber o aviso de vídeo novo, segue a gente no Instagram e fica ligado, porque estamos aqui só no começo. Eu te aguardo amanhã aqui às 20 horas. Muito obrigado e até mais.